Eu gostaria de apresentar para vocês o Pedro Prosdocini, da DTI. Ele é desenvolvedor full stack lá e vai falar um pouco sobre Scrum, né, como aprender Scrum brincando, e vale dizer também que o DTI está patrocinando o Coffee Break de hoje à tarde. Então tá ok, obrigado Pedro, fica à vontade. Bom dia. Primeiramente, queria pedir assim, perdão, porque acho que na descrição da palestra eu estava falando que ia ter algo relacionado com Lego, só que eu não sabia que ia ter mais de 100 pessoas, ou tipo, perto de 100 pessoas. Então, eu fiz assim, uma palestra mais dinâmica mesmo, porque quando eu faço com Lego, a gente coloca mesmo a mão na massa e aprende na mão na massa. E hoje, como tem muita gente, fica difícil assim, de eu organizar grupos e tal. Geralmente eu organizo grupos de, sei lá, 10 pessoas. Então seriam o quê? Tipo 8, 9 grupos de 10 pessoas e gerenciar isso ia ser muito difícil. Então eu acabei pivotando a ideia aí do Lego, mas eu montei uma palestra que vai ser bem bacana, espero que vocês gostem. Eu estou na DTI tem quase um ano, eu entrei lá como estagiário e agora eu estou como desenvolvedor full stack, trabalho lá na Localiza. E meu primeiro estágio eu fiz com uma metodologia antiga, que eu não sei se vocês conhecem, metodologia de desenvolvimento de software, que é o Waterfall, que é o cascata, né? E na DTI a gente usa Scrum, a gente usa a metodologia ágil. Então assim, eu consegui dar um paralelo aqui na palestra para vocês, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Como era feito o software antigamente, né? Que era o Waterfall. Primeiramente, o cliente ele pedia um produto, né? Então eles tinham alguma reunião na empresa, seja uma empresa de ponta, seja uma empresa menor, e eles tinham, né, uma necessidade. Eu quero, por exemplo, uma Ferrari, né? Um exemplo bem bobo. E eles não sabiam como fazer isso, ou não sabiam como desenvolver, como lidar com isso. Então eles contratavam, por exemplo, uma fábrica de software, né? Então eles contratavam uma empresa de fora para desenvolver aquela Ferrari para eles. Então, na metodologia antiga do Waterfall, eles seguiam os seguintes passos, que é a primeira etapa, que é o levantamento de requisitos. Então, eles conversavam com o pessoal que estava pedindo o produto para saber mais ou menos o que eles queriam, né? Então, tipo, quero uma Ferrari, quero que ela chegue, sei lá, 300 por hora, quero que ela seja vermelha, quero que, né? Enfim, vai falando o que o cliente quer do produto, né? Então, o levantamento das regras de negócio, que é exatamente isso, e o levantamento de tecnologias a serem utilizadas, né? Então, tudo isso entrava na primeira fase de levantamento de requisitos. E depois a gente entrava para o projeto, né? Que a gente prototipava tudo, a gente fazia os desenhos, a gente fazia documentações de, sei lá, 100 páginas, mais de 100 páginas. Então era algo assim, você queria procurar assim, um detalhe do detalhe do que você estava mexendo, era muito difícil você achar aquilo na documentação, no protótipo, enfim. Então as regras de negócios eram documentadas e eram longos documentos e desenhos como o produto deveria ser, né? Era uma utopia, na minha opinião. E a terceira etapa era a implementação, né? Essa etapa geralmente durava um ano ou mais, ou seja, eles ficavam lá codando, ficavam lá desenvolvendo o produto por um ano, até um pouco menos, ou às vezes até um pouco mais. Então era bem extenso e o cliente não tinha, tipo, ideia nenhuma de como o produto ia estar. Eles perguntavam, e aí, como é que está o desenvolvimento? Aí, tipo, o povo falava, tá legal, vamos entregar. Então, assim, o cliente não sabia como que o produto estava, como que iria ficar, enfim. Então era bem, assim, nebuloso esse desenvolvimento. Então, geralmente a gente dividia, né, as etapas para as pessoas. Então, tipo, o João criava as portas do carro, Maria criava o motor, Juliano desenvolvia a lataria. Então, cada um pegava uma parte menor do projeto, desenvolvia para depois juntar. E a próxima parte, que é o teste de integração, ficava mais ou menos assim, que juntava tudo que cada um tinha feito, cada parte que cada um tinha feito, e ficava tipo um monstrinho, né? Então era hora de corrigir essas diferenças, né? Tipo, uma porta maior, um teto maior, né? Um motor que não cabia. Então era hora de fazer esses testes e ver
e juntar tudo num produto só. E depois disso, a gente ia para os testes de sistema, que a gente ia testar para ver se o carro estava funcionando, se o carro estava dirigindo, era dirigível, era confortável, enfim. Era teste de produto mesmo, para realmente entregar o produto para o cliente. E a última parte era a manutenção, porque quando você entregava o produto, você tinha que manter ele. Então, tipo, o cliente fala, pô, beleza, eu vi a Ferrari é vermelha, mas agora eu quero uma Ferrari amarela. Então, você tinha que pegar e fazer a manutenção disso, né? Então, era um ciclo que continuava e não parava, até o produto ficar perfeito, que é uma coisa que não existe. E esse é o produto final. Não ficava uma Ferrari, ficava sei lá, no máximo um Uno. Era viável, dava para andar, era confortável. Quem fala que o Uno é ruim aí eu bato, que o Uno é muito bom. Mas não ficava muito parecido com o que o cliente queria, né? Então, essa aqui é a fase do waterfall. Por que ele chama waterfall, cascada? Porque aqui ele sai da análise, vai para o projeto e ele não volta para a análise. Então, ele fica sempre caindo até chegar na manutenção. Na manutenção, quando você, por exemplo, o exemplo que eu dei, tipo, eu quero a Ferrari amarela, aí você voltaria lá para a análise, fazer a análise para ver se era viável, fazer o projeto, implementar e fazer os testes. Aí ia sempre voltando para o mesmo ciclo. E isso era um processo muito demorado, né? Geralmente, para entregar um produto mesmo, isso aí levava quase um ano ou até mais. E os problemas enfrentados, né, por todos na época do waterfall, o processo inteiro era muito demorado e estressante, era mesmo. Né? Tipo, era uma pressão muito grande do cliente e era uma briga interna também, tipo, para fazer tudo direitinho, para seguir documentação. Aí cada um, tipo, alguém pedia para fazer algo a mais e alguém falava, não está na documentação, então não vou fazer. Então era bem estressante mesmo. O usuário final só teria contato com o produto apenas após ele ser entregue, ou seja, ele ia ficar, né, no escuro e só ia ver o produto mesmo na hora de entregar. Então isso era muito perigoso. O produto sofria poucas alterações durante o processo, justamente por causa da documentação, porque as pessoas não queriam fazer coisa além ou coisa diferente, queriam respeitar muito. E documentações longas e de difícil entendimento. Então era um processo bem assim, né, complicado. Então, como fizeram para revolucionar a maneira de produzir software? Foi com o Manifesto Ágil, não sei se vocês conhecem, mas ele prega indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação abrangente, isso aí assim, foi ótimo. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, né? Ou seja, você tem que ser parceiro do seu cliente, você tem que ser amigo do seu cliente, para você entender o que ele quer, para você não entregar um negócio que você, né, não vai gerar valor para ele. E responder a mudanças mais que seguir um plano. Isso aí é a essência do agilismo mesmo, porque você precisa estar todo o tempo aberto à mudança. Então, se tipo, no meio do desenvolvimento você vê uma forma melhor de fazer algo, por que você não usa? Você vai fazer o que a documentação está mandando? Não, vamos adaptar, vamos mudar. Né? E ele está falando, ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Né? Não quer dizer que deixou de ter valor os processos, a documentação, a negociação, enfim. Então, como produzir software de uma maneira ágil? Alguém conhece alguma coisa disso aqui? É o Scrum, né? Então, muita gente acha que isso é futebol americano, mas isso é rugby. Né? Futebol americano usa as proteçãozinhas, isso aí é mais louco mesmo. E ali no meio não dá pra ver, eu acho, mas tem uma bola. Então o time se une para chegar no objetivo que é pegar a bola. Então é todo mundo ali unido para chegar no objetivo em comum. Né? E o nome dessa jogada no rugby é Scrum, que deu o nome para a metodologia ágil. Então o Scrum é uma ferramenta de gerenciamento de processos que facilita o desenvolvimento ágil de produtos. É basicamente isso, não tem mistério. Temos 3 pilares da Scrum, que o primeiro é transparência, que é muito importante você ser transparente com todo mundo, com os interessados do projeto, que não adianta nada, tipo, o projeto está indo ladeira abaixo e você tentar esconder isso. É importante você falar, gente, olha, não está indo legal, vamos precisar, né, tipo, fazer uma reunião, vamos precisar achar uma maneira de, né, tipo, melhorar o processo. Então é muito importante ter a transparência. A inspeção, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas do Scrum, porque você a todo tempo sabe o que todo mundo do seu time está fazendo. Então, assim, não é nada escondido, né? Cada um por si, é todo mundo um time unido.
né? Então tem até os ritos ali que eu vou falar mais pra frente, que é a dele, review, retrospectiva. E o último, né, que é a ideia do ágil, que é a adaptação. Então, tipo, se você pode melhorar, se você pode fazer algo melhor, se você viu que algo vai dar errado e quer adiantar esse erro, por que não adaptar, né? Então esse é um pilar muito importante. Se você parar para pensar, esse pilar, só esse pilar já sustenta o Scrum em cima, se você parar para olhar a imagem, né? Então é muito importante mesmo. Esses aqui são os papéis do Scrum, né? Tem um Product Owner, que é o famigerado PO. Ele é a pessoa que defende as ideias, defende os interesses do cliente. Então, voltando naquele exemplo lá, o cara contratou uma fábrica de software, por exemplo, para desenvolver o produto para eles. Então, o PO é a pessoa do time que vai defender as ideias do cara. Então, vai defender que a Ferrari tem que ser vermelha, que o motor tem que ser tal, que a altura tem que ser tal. Então, é a pessoa que vai defender o negócio, mas ela faz parte do time. O Scrum Master é o facilitador, é quase um orquestrador do Scrum. Ele não é chefe, tá? Ele é uma pessoa comum. É uma pessoa que está lá junto com o time também. E ele garante o cumprimento do ágil, né? Então, aqueles ritos que tem a reunião diária, que tem a retrospectiva, ele que tem que facilitar isso. Ele remove impedimentos, ou seja, se você teve um problema no momento de desenvolver e tal, ao invés de você parar e resolver, você fala para o Scrum Master, tive um problema tal e preciso que você remova esse impedimento para mim. Então, ele vai realmente remover isso para você. Ele protege o time, ele blinda o time. Então, às vezes vem interferência de fora e tal, e sempre a pessoa que barra é o Scrum Master. E ajuda o PO na elaboração e priorização das histórias, né, que é o que a gente precisa fazer para entregar o produto. E o time, que é um time de desenvolvedores, de designers, né, a galera de marketing, o foco deles é manter o foco e o comprometimento. Eles são auto-organizados, ou seja, eles têm a liberdade para se organizar, não tem nenhum chefe, não tem ninguém ali que você precisa dar satisfação ou alguma coisa do gênero. A gente se organiza. Tem que ser multifuncional, ou seja, essa questão de ter um designer, questão de ter um desenvolvedor front-end, por exemplo, um back-end, e todos são responsáveis pela entrega. Então a entrega é uma coisa que o time tem que se responsabilizar em muito. Esse aqui é o processo Scrum. A gente tem um backlog, que quem organiza ele é o PO, que é aquela primeira pessoa que sabe realmente das dores do cliente, e ele vai colocar lá o que é preciso ser feito. Depois disso, o Scrum Master, junto com o time de desenvolvimento, eles vão planejar o que vai entrar para uma sprint. Uma sprint é um tempo de 2 semanas, mas pode ser de 4 semanas, isso é tudo combinado, mas geralmente é um tempo de 2 semanas que você tem para pegar uma história que seria, tipo, sei lá, fazer a porta dianteira da Ferrari. Isso seria uma história, uma coisa que você precisa desenvolver. Então, durante essas 2 semanas, vocês vão focar em entregar a porta, entendeu? Não necessariamente o carro inteiro, né? Então, aí o Scrum Master junto com o time de desenvolvimento, eles vão organizar esse backlog. Vai ter sprint de 2 semanas, né, que eles vão desenvolver tudo, que é o time de desenvolvimento apenas. E tem as reuniões diárias, né, que todo dia tem a daily, famigerada daily, que é uma reuniãozinha de 15 minutos, onde todo mundo fica em pé para falar o que fez, o que tem para fazer, e se teve algum impedimento, algum problema e tal. Então essa entra muito na questão da transparência, né? Que é a todo momento todo mundo saber se você está precisando de ajuda, se você está com impedimento em alguma coisa, se você está muito para frente, se você já pode pegar mais coisa para fazer. E no final isso gera um produto. Mas eu aposto que ninguém está entendendo nada disso. Agora eu vou exemplificar isso aqui para vocês verem como que se compara com o modelo de cascata, que é o primeiro que eu mostrei para vocês. Inicialmente não muda, né? O cliente pede para vocês uma Ferrari. E a primeira sprint do Scrum, que são aquelas 2 semanas. Primeiro a gente faz o planejamento, que é todo mundo conversando para, o primeiro problema do cliente é ele chegar do ponto A ao ponto B. Então como é que a gente vai resolver isso? Eles focam em resolver esse primeiro problema. Aí tem a fase de desenvolvimento, né, que os devs pegam para realmente resolver esse problema. Tem a parte de teste, que eles vão testar para ver se está dando certo ou não. E a entrega, né, que depois de 2 semanas de sprint, o time entrega valor
ao cliente uma versão do produto mais simplificada, né? Então, com essa entrega, o cliente pode validar, testar e dar seu feedback, que é uma coisa assim, que é muito importante. Então, o primeiro produto da primeira sprint seria um patinete, que consegue resolver o problema de deslocamento do cliente, e eles conseguiram entregar isso em uma sprint, por exemplo. Então, para eles, está gerando valor para o cliente, porque agora ele não precisa mais andar a pé. E aí, com essa entrega, a gente pode realmente validar as funcionalidades, gerar valor para o cliente, resolver alguma dor do cliente e pivotar se necessário. Pivotar seria tipo, mudar completamente. Tipo, se o cliente falar, nossa, não gostei de nada disso, joga fora e começa do zero fazendo de uma outra forma, né? Então, assim, no caso, você erraria, né? Mas erraria rápido, porque só 2 semanas se passaram, não foi tipo 1 ano ou algo mais danoso. Então você pode começar do zero, você pode mudar uma facilidade muito grande, né? Perdendo só apenas 2 semanas. E um possível feedback do cliente, né? Com relação ao patinete. Ele resolve um problema, mas ele é lento. Ele não tem um conforto, a pessoa vai em pé, então realmente tem apenas um freio traseiro e rodas muito pequenas. A pessoa quer algo maior. Então, diante desse feedback, a gente vai começar a segunda sprint do Scrum, né? A gente vai pegar os feedbacks da pessoa e vamos falar, beleza, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do cliente? Então, segunda sprint é o planejamento, que é a hora do time pensar em como transformar o feedback do cliente em algo viável, e a gente vai incrementar sobre o produto que a gente já tem, né? Então, do patinete, o que a gente pode transformar? Vamos voltar para as fases, como sempre, que é o desenvolvimento, que é o teste, e a entrega do novo produto. Ou seja, agora a gente entregou uma bicicleta para o cliente. Agora ele tem conforto, agora ele tem mais velocidade, né? Agora ele tem o freio dianteiro e o freio traseiro, e a roda é maior. Foi exatamente o que ele pediu, a gente entregou o que ele pediu, a gente melhorou a vida dele, gerou valor, que agora ele vai sentadinho, agora ele vai mais rápido e tal. Porém, vão vir mais feedbacks, né? Porque nada é perfeito. Então vão vir os novos feedbacks. Eu tenho que pedalar, mas eu quero algo que exija menos esforço. Eu tenho, mesmo com as marchas, continua muito lento, né? Porque a bicicleta, você chega aqui, uns 30 por hora, 40. Rodas muito finas, afetam o equilíbrio. E quero um retrovisor para questões de segurança, né? Então esses foram os feedbacks dele. Então voltamos para a terceira sprint. Vai seguindo dessa forma. E a entrega da terceira sprint seria o que? Uma Shinerai, uma 50 cilindradas. Né? Então agora ele tem um motor, não precisa pedalar mais, ele não vai cansar. Tem um retrovisor que ele pediu, a roda é um pouquinho mais grossa e agora o produto chega até 60 por hora, ou seja, para ele melhorou, né? Porém, mais feedbacks. Quero transportar toda a minha família, quero um lugar para guardar coisas, quero um apoio para as costas. E a entrega da quarta sprint seria o Uno, né? Então, assim, já está chegando bem próximo, né? Vou comparar o Uno com a Ferrari, mas vou mesmo. E então está chegando bem próximo, porque agora os dois já são automóveis, já tem 4 rodas, né? Já tem um motor. Então já está bem próximo do produto que a pessoa quer, já está gerando valor, o cliente já está usando aquilo, não está esperando um ano, tipo, no escuro, sem saber o que está acontecendo. E resolve os problemas. Mais lugares adicionados, agora possui um porta-mala e bancos com apoio para as costas. Porém, chega o último feedback dele, que ele quer um design mais elegante, que é ultrapassar 200 por hora. Né? Assim, muitas pessoas falam que tipo, é só colocar uma escada no Uno, que ele vai passar 200 por hora. Né? Mas assim, ele quer um design mais elegante, e o Uno com a escada eu acho que não é tão elegante assim. Então, a entrega da última sprint seria um Porsche. Mas pô, porque é um Porsche, ele pediu uma Ferrari. Porque durante essas 5 sprints, esse tempo todo que a gente foi validando com o cliente, que a gente foi verificando, foi, cara, ele foi vendo que a necessidade dele não era uma Ferrari. A necessidade dele realmente era um Porsche. Ele estava pedindo uma Ferrari porque era uma idealização dele, mas o Porsche realmente atende ele. Né? Que é um carro mais espaçoso, um carro da família dele, por exemplo. Então, realmente resolveu os problemas. Né? E, finalmente, o cliente está super satisfeito com o produto. Né? O cliente, inicialmente, havia pedido uma Ferrari e ficou satisfeito com o Porsche, e o cliente foi envolvido e escutado desde o início do processo. Portanto, o produto ficou mais parecido com o que ele queria. Né? Então, aquele produto foi realmente moldado para ser do jeito que ele queria. Então, isso é muito importante. Então, quer dizer que o método ágil é melhor que o waterfall?
Não necessariamente. Vamos pensar num projeto de um prédio. Um prédio, no final, ele precisa virar um prédio. A gente não pode ir pivotando e mudando a ideia dele. Então, a planta do prédio tem que virar um prédio, e não virar uma casa, né? Que é bem complicado. E se a pessoa pedir um prédio, não dá para você entregar uma casa, né? Então, ainda há contextos que se pode usar o waterfall, né? Esses contextos que não mudam durante o tempo, esses contextos que são mais exatos, e tem contextos como o desenvolvimento de software mesmo, que exige mesmo o Scrum, né? Então, tem que ter muita assim, disciplina na hora de decidir qual projeto que você vai, qual metodologia que você vai seguir para cada projeto, para ver o que é melhor para o projeto em si, né? Alguma dúvida? Eu acho que sim, porque Scrum, eu pessoalmente eu uso Scrum na minha vida pessoal. Então assim, no meu quarto eu tenho os post-its do que eu preciso fazer. Aí tem tipo, fazendo, a fazer, fazendo e feito. Eu realmente eu tenho isso na minha vida pessoal. Então tipo, sei lá, arrumar o quarto, jogar o lixo fora. Então assim, eu uso isso na minha vida pessoal, não vejo problema nenhum em usar uma iniciação científica. Entendeu? Mas é estudar a forma que isso não vai alterar, porque iniciação científica você precisa realmente chegar no foco que foi proposto, né? Se não me engano. Sim. Exatamente. E você consegue voltar, ajustar, ver se aquilo está adequado para você. Eu acho que isso conhece bastante o universo. Sim. E é legal essa comparação que você fez, né? Uma vez que você vai passar, a gente tem uma ideia de como ficar, né? Você tem alguma experiência em termos de ajustamento de cultura organizacional para a você já vivenciou no momento? A transição, você diz? Assim, no meu primeiro estágio que eu fiz, eles estavam tentando encaixar o Scrum, mas é algo muito diferente. Não vou falar mindset porque eu odeio a palavra, mas é uma mudança de pensamento gigantesca, né? Então, assim, tem que estar todo mundo a fim de mudar, que é uma coisa complicada, né? Então, assim, até uma coisa que aconteceu no meu ambiente de trabalho, porque como eu trabalho alocado na Localiza, a gente está tendo muitas transformações lá, né? Porque a gente, como DTI, a gente já coloca o Scrum ali no dia a dia, mas a Localiza em si ainda não colocava muito bem. Então, agora que eles estão começando e tal. Então, assim, está sendo muito desconfortável para todo mundo. Está tendo muita dúvida, tu fala, por que a gente está fazendo isso aqui? A gente está perdendo tempo fazendo, sei lá, uma planning, que é aquele momento da gente ver qual história que a gente vai colocar, né? Então, assim, a gente está perdendo muito tempo fazendo isso, antes a gente não perdia esse tempo, está sendo inútil fazer isso. As pessoas não veem muito valor, mas é mais acreditar no processo mesmo, entendeu? Tipo, você fala assim, cara, isso aqui está dando certo para muitas empresas, por que não vai dar certo para a gente? Por que isso aqui vai ser inútil para a gente? É mudar mesmo a forma de pensar, que eu acho que isso leva um tempo e é desconfortável. Mais alguma dúvida, gente? Quando você está lidando com um projeto que é grande, complexo, com alguma coisa que você nunca fez, como é que você determina o que vai primeiro no backlog? Pois é. Tem uma ideia muito bacana chamada MVP, que é o Most Value Product, que é tipo assim, você tem lá o seu contexto, você tem seu projeto gigantesco lá, você olha para ele um monte de funcionalidade e tal, vamos colocar, sei lá, um site. Então é um site gigantesco com várias rotas e não sei o que, não sei o que. Então você define o que é importante primeiro para você fazer coisas básicas, por exemplo, a bicicleta, né? O patinete. Qual que era o primeiro problema que eles precisavam resolver? Que era a locomoção. O cara estava andando a pé.
Então vamos fazer o cara andar agora de patinete. Ao invés do cara cansar andando, o cara vai cansar tipo, só passando o pezinho e vai chegar mais rápido no local que ele precisa. Então, o MVP, que é essa parte para você validar uma ideia, é você pegar uma ideia gigantesca e pegar as partes que você acha que vão ser mais úteis para você realmente produzir um produto inicial. Porque se você for pegar tudo, você, não, eu tenho esse projeto gigantesco, eu já vou codar tudo, já vou fazer tudo, isso vai demorar o quê? Um ano, né? Vamos colocar em 6 meses, um ano. Então assim, você vai perder muito tempo desenvolvendo sem saber se aquilo vai dar certo. Né? Então se você tem aquele projeto gigantesco, é bom você tipo, pegar uma partezinha dele e já fazer. Você fazendo, você pode validar e você pode pivotar, caso necessário. Né? Respondi a pergunta. Mais alguma dúvida? Então se acanhe. Pois é, tem muita confusão com relação a isso. Os dois são da área de negócio. Os dois não codam, os dois estão ali para representar o negócio em si. O PO é a pessoa que vai estar sempre próxima ao cliente. É aquela pessoa que tipo, vai representar o cliente, que vai estar sabendo exatamente o que ele está precisando, vai estar sempre de contato mesmo, direto. E o Scrum Master, ele está voltado mais para o time, ele não está voltado tanto para o cliente. São dois perfis realmente muito parecidos, mas o Scrum Master foca mesmo dentro do squad, né, que é aquele time, né, com PO, Scrum Master e time mesmo, né, squad. Então, o Scrum Master fica mais voltado mesmo para o time, para o rito, os ritos do Scrum, os ritos da metodologia ágil em si, porque não tem só o Scrum, né, existem outras metodologias. Então, é essa diferença, acho que ficou claro? Ficou mesmo? Usamos. Isso depende muito do projeto. Né? Por exemplo, no meu squad mesmo, a gente já usou o Scrum e o Kanban. O Kanban assim, todos usam a ideia da metodologia ágil, né? Que é tipo, quebrar em pequenas partes e tal, e entregar mais rápido. Só que o Kanban não tem tanto rito. Não tem, sabe, essa sprint de 2 semanas e tal. O Scrum é basicamente um quadro cheio de post-it, vamos pensar assim, de uma forma mais visual. Que o PO vai lá pregando os post-its, preciso que faça isso, preciso que faça isso, preciso que faça aquilo. Então você como desenvolvedor, você vai pegar aquilo e falar, beleza, vou pegar isso aqui agora. Você tira do a fazer, da parte do a fazer, você coloca em desenvolvimento, fazendo. Né? Então você cola lá, desenvolve. Depois você joga para o PO testar e tal. Você mesmo tem essa liberdade, você não precisa esperar um escopo mais ou menos fechado, que é o Scrum, né? Que é o que entra para sprint ou não. Então já está tudo lá, é só você ir pegando, claro, com prioridades. Né? Então a gente precisou fazer isso uma hora no nosso projeto, que a gente tinha muita melhoria a ser feita. Ou seja, a gente não podia tipo, ficar esperando acabar uma sprint, por exemplo, para conseguir encaixar coisa no nosso backlog, né? Que é aquela parte a fazer. Então a gente adotou o Kanban para a gente ir puxando mesmo, para a gente dar mais agilidade e entregar mais, entendeu? Então para a gente naquele momento foi importante, mas tem muitos squads lá da DTI que usam Kanban, que usa Lean Kanban, o Scrum mesmo. Então assim, tem gente que adapta, pega o Scrum e adapta para um jeito que é mais viável para eles, porque assim, não necessariamente você precisa seguir certinho, não, temos que seguir dessa forma aqui, senão não estamos fazendo. É assim, ter mais calma, não precisa ser tão chique assim não, entendeu? É mais tranquilo. Então, as pessoas lá no DTI têm essa liberdade, assim, para escolher a metodologia que vai usar dependendo do projeto. Quem define aí os sprints, aquela reunião é com o PO entra ou não? E qual que tem um mínimo do tamanho da equipe, o máximo para poder funcionar? A primeira pergunta você pode repetir? Quem que define os sprints ali na reunião para colocar as atividades no backlog? Quem participa? Sim. Geralmente é o PO mesmo, porque isso depende muito da necessidade do cliente. Então o cliente fala assim, cara, eu quero que mude a cor da Ferrari o mais rápido possível. Colocar um motor para mim, tanto faz, não quero agora, não precisa ser tão urgente, mas a cor precisa ser agora. Então o PO vai falar, gente, a gente tem aqui colocar um motor e mudar a cor, só que mudar a cor tem que vir primeiro, porque o cliente está pedindo.
Então entraria nessa ordem, é o PO que decide o que vai entrar e o que não. Muitas vezes também o time de desenvolvimento pode dar pitaco, falar, gente, não vai dar para fazer isso nessa sprint. Entendeu? Então assim, você tem 2 semanas só, você não consegue. Né? Tipo, por exemplo, questão do time, né? Você falou aí. Depende muito do projeto. Lá na Localiza, por exemplo, o meu squad tem 4 desenvolvedores, um Scrum Master e um PO. São 6 pessoas no total. E é um time, assim, padrão, geralmente é assim mesmo. Mas tem projetos lá que são tão cabeludos, são tão grandes, que precisam de 8 devs. Então, assim, aí é um pouquinho mais sutil, entendeu? Aí a equipe é um pouco maior e tal, e é um pouco mais complicado de gerenciar. Então aí precisa de um Scrum Master bem experiente, precisa de um PO bem experiente. Até que o time não precisa, assim, ser tão experiente, mas para gerenciar esse tanto de pessoa, né, você precisa dessas 2 pessoas aí que são chaves nessa situação. Então, com relação a essa pergunta, depende muito. Sempre vai ser o PO e o Scrum Master. Isso, que decide a questão da história. Mais alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Não? Enfim, então é isso. Aqui eu coloquei nesse site, eu coloquei algumas vagas que a DTI tem aberto, que são muitas, né? Então, por favor, acessem, acho que vocês vão gostar. Tem uma pesquisa lá também de satisfação do cliente, para vocês, né, tipo, dar uma ideia ou falar como é que foi a palestra, o que poderia ser melhor, o que foi bom e tal. Isso aí vai me ajudar muito na melhoria. E meu LinkedIn, caso alguém queira mencionar, tá aí. Tá bom? É isso.